O Vila Nova não conseguiu vencer no Oba neste primeiro turno. Só teve uma vitória como mandante, diante do CSA, e foi em Aparecida de Goiânia, no Aníbal Batista de Toledo. Termina a primeira parte da Série B com 19 pontos, está na 15ª colocação e tem a mesma pontuação de gente que abre a zona do rebaixamento. O momento é delicado e o segundo turno promete ser tenso para o Tigrão. Mas e aí? O que poderemos aproveitar? O que o técnico Emerson Maria pode aproveitar para o segundo turno? Então eu pergunto para os nossos comentaristas sobre destaques e decepções. Destaques até meio difícil, né, Tim? Sobre quem se salvou e quem decepcionou no Tigrão neste primeiro turno da Série B. O Vila está numa situação muito perigosa, muito próximo da zona de rebaixamento. Os destaques, para mim, o goleiro George fez um bom campeonato, boa metade de campeonato. O volante Dudu, pela regularidade, já vinha assim desde o campeonato goiano, assim como o Rafael Donato, o zagueiro. Agora, decepção tem várias. O Vila, realmente, vários jogadores ficaram devendo, principalmente na parte ofensiva. Então eu esperava mais de um Renan Mota, que é o meia hoje titular da equipe, esperava mais um Enan, que tinha ido muito bem no Campeonato Brasileiro da Série C, assim como o Kelvin. O Kelvin é um jogador que rodado, experiente, a gente esperava muito mais dele, então eles ficaram devendo. E aí o José Carlos Lopes e o André Isaac também opinam sobre o tema. E claro, o Evandro Gomes, e eu começo com você, Vandinho. No Vila Nova. Vila Nova é difícil achar quem foi bem, mas todos foram mal. Mas você tira ali o Giorgini, talvez o mais regular, o Rafael Donato e o Renato, e o Dudu, o segundo melhor. Então, o Giorgini o primeiro, o Dudu o segundo, os jogadores que menos decepcionaram o torcedor. E quem decepcionou? Você pega ali Pedro Júnior e mais 5 atacantes que foram contratados, 6, 7, 8 que estão lá. Nenhum conseguiu jogar. Em síntese, Giorgini e Dudu os melhores, Pedro Júnior o pior. Nesta primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B, os jogadores que mais se destacaram no time do Vila Nova foram os de setor de marcação. O goleiro Giorgini, o zagueiro Donato e o volante Dudu. Fizeram um bom campeonato, ajudaram muito o Vila a conquistar os pontos que tem. E a decepção foi do meio para frente. Os jogadores da armação, como o Cássio Gabriel, que já saiu, o Renan Mota, e principalmente os atacantes. E aqueles mais famosos, o Pedro Júnior, o Enan e o Kelvin, foram uma decepção. Então ficaram devendo demais nesse primeiro turno. E é aí que a diretoria do Vila Nova tem que trabalhar, tentando mais reforços. Para mim, a maior decepção do Vila Nova já foi embora, o técnico Wagner Lopes. O que o Vila pensou? Vamos trazer o treinador que praticamente levou o Atlético à primeira divisão em 2019. E eles esperavam que pelo menos ele colocasse o Vila Nova numa posição intermediária, mas acabou não dando liga. Em campo, eu esperava demais do Pedro Júnior e ele entregou muito pouco. Dos que foram bem, goleiro Giorgini, com certeza foi o jogador que fez a diferença no primeiro turno da Série B. Se não fosse ele, a situação do Vila estaria muito pior.